E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos fazer alguns testes aqui com inteligência artificial, porque a gente está verificando aí várias pessoas postando, colocando informações referente à inteligência artificial, que ela vai resolver sua vida, que ela, enfim, cria contratos, teses e por aí vai. Não é bem assim, né, que funciona. Inclusive, a gente pode ver que a própria inteligência artificial, a gente está usando aqui a Bard Google, ela fala aqui, ó, oi, eu sou a Bard, eu sou o Bard. Posso colaborar com você usando minha criatividade e disposição para ajudar. Porque eu tenho algumas limitações e confesso que nem sempre acerto tudo. Mas com seu feedback eu vou melhorar. Então, o que que acontece nessa história toda? Eu quero dizer para você que não é 100% confiável. Você vai precisar fazer, por exemplo, alguns ajustes, no caso concreto, quando você estiver utilizando aí a inteligência artificial. Não é para substituir você, é um complemento, né, que está aí à disposição de todo mundo, mas que precisa ser saber usado. Mais do que saber ser usado, é você ter ciência de que você vai precisar fazer aí algumas observações. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. É, Caio na direção veículo automotor atropela uma pessoa, pois avançou o sinal vermelho. Qual, qual crime praticado por Caio? Ok? Então você está fazendo uma pergunta para ela aqui. Você fez um relato de um assunto e agora está fazendo uma pergunta para ela, para ele ou para ela, seja lá como você vai chamar isso. Então tá lá, ele está fazendo aqui, então vamos lá. Na situação apresentada, diz, está mostrando para gente. Na situação apresentada, Caio praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ó, eu já tinha feito um teste aqui, anteriormente ele tinha colocado o artigo 121, é, parágrafo 3º lá do homicídio culposo do Código Penal. Aqui ele agora acertou, tá? O crime de homicídio culposo é aquele em que o agente não tem a intenção de matar, mas age com negligência, imprudência ou imperícia, de forma a causar a morte de outra pessoa. No caso de Caio, ele avançou o sinal vermelho, o que é considerado uma infração de trânsito gravíssima. Essa infração é considerada negligente, pois Caio não se preocupou em respeitar a sinalização, colocando em risco a segurança de outros usuários da via. Consequência do avanço do sinal vermelho foi a morte de uma pessoa. Embora Caio não tenha tido a intenção de matar, ele assumiu o risco de causar esse resultado, pois sabia que estava agindo de forma imprudente. Gente, aqui a gente tem um cuidado, tá? Quando ele fala aqui, ó, embora Caio não tenha tido a intenção de matar, ele assumiu o risco, tá? De causar esse resultado, pois sabia que estava agindo de forma imprudente. Não sei se ele sabia, no exemplo, por exemplo, ele poderia estar conversando e distraidamente ele avança o sinal, tá? Essa é a ideia aqui principal, porque se você for observar isso que a inteligência artificial coloca, dá o sentido do dólar eventual. Então ele seria o exemplo dele ter visto o sinal vermelho, né, e ter ainda assim ultrapassado e aí assumindo o risco de atropelar uma pessoa. Não foi a ideia que eu dei. A ideia que eu dei, por exemplo, ele poderia estar conversando, ele poderia estar no celular, ele poderia estar pensando distraidamente e aí avançou o sinal, tá? Continua lá. Portanto, Caio responderá pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena prevista para esse crime é de detenção de 2 a 4 anos e suspensão por proibição de definitivo da habilitação. Além da pena criminal, Caio poderá responder na esfera civil, condenado a indenizar a família da vítima pelos danos morais e materiais causados.
além do lucro cessante. Então vamos lá, mais algumas coisas aqui. Explique o que é negligência. Vamos perguntar para ele se ele vai responder para a gente de uma forma clara o que é negligência. Negligência é a falta de cuidado ou atenção em relação a algo ou alguém. É uma forma de imprudência que é a falta de cuidado ou atenção em relação à segurança de si mesmo ou de outro. É, dá uma meia confusão aqui, porque na realidade a negligência, né, é quando você deixa de fazer aquilo que a lei determina. Dever objetivo de cuidado, a atenção, mas efetivamente a gente busca ouvir e a negligência é a ausência do cuidado e a negligência é a prática do ato em que a lei proíbe, tá? Tal como avançar o sinal. E quando ele fala que é uma forma de imprudência, já é um pouco mais confuso, porque a imprudência, é, na realidade, é fazer aquilo além do que a lei permite, ou fazer aquilo, né, que a lei não permite. Por exemplo, andar acima da velocidade, por exemplo, avançar o sinal, ok? Então, quando nós estamos falando nas questões de trânsito, muitas vezes um fato o sujeito vai estar inserido numa negligência, numa imprudência também, ou até mesmo na negligência, imprudência e imperícia, tá? Então isso pode acontecer. Na esfera jurídica, a negligência pode ser considerada um crime quando resulta em danos a terceiros. Por exemplo, o motorista que avança o sinal vermelho e atropela uma pessoa está agindo com negligência, pois não está tomando os devidos cuidados para evitar o acidente. A negligência também pode ser considerada uma infração administrativa quando resulta em prejuízo a terceiro, por exemplo, um funcionário que não cumpre suas obrigações e já não é referente ao trânsito aqui que a gente está mencionando. Tá? E ele traz para a gente aqui a ideia de classificação, né, de negligência. Ok? Vamos lá agora fazer um outro teste aqui. Explique de forma detalhada o que é prudência. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Repare que a inteligência artificial, você precisa estar conversando com ela. No caso, nós estamos digitando, provocando ela para ela trazer resultado. A imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidado, uma forma de culpa, que é a falta de cuidado ou atenção em relação à segurança de si ou de outro. Tá. É, explique, explique detalhadamente o que é imperícia. Então, repara que eu fiz a pergunta de imprudência, ele dá essa informação na esfera jurídica. A imprudência pode ser considerada um crime quando resulta em danos de terceiro. Por exemplo, um motorista que dirige em alta velocidade e atropela uma pessoa, está agindo com imprudência, pois não teve os devidos cuidados para evitar o acidente. Agora eu estou perguntando para ele explicar o que é imperícia, tá? Que são as possibilidades que o sujeito responde pelo crime, por imprudência, por negligência e por imperícia. Imperícia é a falta de habilidade ou aptidão para realizar determinada atividade, seja ela técnica ou científica. É uma forma de culpa, que é a falta de cuidado ou atenção em relação à segurança de si mesmo ou de outros. Então, perícia é ausência de habilidade e aptidão técnica. Por exemplo, um médico que não é um cirurgião que vai realizar uma cirurgia, ele não é especialista nisso. Se uma pessoa morre ou ele, de algum jeito, é, pratica algum tipo de lesão, esse médico vai responder por esse crime. Assim como o motorista que dirige sem a devida habilitação, ok? Ele, ele é imperito porque ele então tem habilidade técnica ou aptidão segundo as normas de trânsito. Agora, dentro desse exemplo aqui, eu vou apresentar a seguinte pergunta para ele. Ó. É, apresente quais
teses defensivas poderá ser utilizada por Caio? Então, estou pedindo para ver se ele vai trazer alguma informação referente à tese defensiva. Você está lá pensando o que, que você vai fazer. Você quer uma ajuda, por exemplo, né, é, da inteligência artificial. Então, ela traz algumas coisas para vocês aqui, ó. As teses defensivas que poderão ser utilizadas por Caio para se defender da acusação de homicídio culposo na direção de veículo motor são as seguintes. Tese de ausência de culpa, né? Caio pode alegar que não agiu com culpa, pois não tinha intenção de matar a vítima. Pode ser feito, por exemplo, se Caio provar que estava dirigindo em velocidade compatível com a via, que estava atento à sinalização e que não tinha consumido álcool ou drogas. É óbvio que essa é uma tese que, para, né, excluir a condenação dele, ele, por via de regra, está imputando a conduta, né, principal à vítima. Então, ele está transferindo a culpa dele para a vítima. Então, seria, na realidade, a ideia de chegar-se à atipicidade do fato para Caio, tendo em vista que foi culpa exclusiva da vítima. Aí você poderia pensar nisso, tá? Tese da culpa mínima. Caio pode alegar que agiu com culpa mínima, o que significa que não foi tão negligente, imprudente ou imperito, a ponto de causar a morte. Pode ser feito, por exemplo, se Caio provar que estava dirigindo em velocidade um pouco acima da permitida, que estava distraído por um momento ou que não tinha a devida experiência para dirigir em uma situação específica. Bom, aí é uma confissão, né, e que a gente poderia chamar uma confissão justificada, tá? E ele, de qualquer jeito, vai ser condenado, tá? Ele está, na realidade, tentando eximir a sua culpa, mas vai ser condenado. Tese da legítima defesa. Caio pode alegar que agiu legítima defesa, o que significa que agiu para se defender ou defender outra pessoa de uma agressão injusta. Isso pode ser feito, por exemplo, se Caio provar que a vítima estava tentando agredi-lo ou que estava cometendo um... Não é o exemplo aqui, porque a vítima estava atravessando a rua, tá? Tese da excludente de ilicitude. Caio pode alegar que sua conduta estava justificada por uma excludente de ilicitude, como estado de necessidade, a legítima defesa, título cumprindo o dever legal. Sim, aí sim você poderia, por exemplo, ele poderia estar socorrendo uma pessoa, e aí avançou o sinal e atropelou a pessoa, né? E vai ter que ser levado muito em consideração no caso concreto. Melhor tese a ser adotada dependerá das circunstâncias específicas do caso. É importante que Caio consulte um advogado criminalista. A seguir, um resumo das teses defensivas apresentadas. Tese ausência de culpa, Caio não agiu com culpa. Tese da culpa mínima, Caio agiu com culpa mínima. Tese da legítima defesa, que não é o exemplo aqui. E tese da excludente de licitude, já que Caio estava dentro de uma das excludentes de licitude. Tá? Você ainda pode fazer mais perguntas aqui. É... E a vítima responde por algo caso tenha contribuído para o acidente? Vamos ver o que, que ele vai falar. Em caso de acidente de trânsito, a vítima pode responder por sua conduta, caso tenha contribuído para o acidente. Essa contribuição da vítima pode ser considerada como culpa concorrente, que é a situação em que a vítima, causador do acidente, compartilha a culpa pelo resultado. Beleza, aqui ele acertou de boa. Há a possibilidade da concorrência, né? Da culpa no direito penal. Não há possibilidade no direito penal da compensação da culpa, ou seja, se Caio tivesse atropelado a vítima, Caio, imaginemos o exemplo, Caio está um pouco acima da velocidade e a vítima atravessa o sinal estando verde para Caio e acontece atropelamento. Vamos supor que a vítima não tenha morrido, então sofreu suas lesões lá, tá? É, no direito penal, nós teríamos a concorrência de crimes, a concorrência de conduta, que efetivamente Caio seria condenado porque avançou o sinal, não é o caso de culpa da vítima,
estou dando, porém a pena dele terá que ser atenuada porque teve a concorrência da conduta também da vítima. Ok? Independente disso, vai acontecer uma condenação mais branda lá para Caio. Tá? Não cabe no direito penal a compensação de culpa. Ou seja, então já que Caio sofreu lá também danos porque amassou o carro e tal, e a vítima, né, teve suas lesões, cada um fica com seu prejuízo. Não funciona aqui. Funciona lá no civil, tá? Mas aqui no penal não. Na situação apresentada, se a vítima estivesse atravessando a rua fora da faixa de pedestre, ela estaria contribuindo para o acidente. Nesse caso, a vítima também poderia ser responsabilizada por sua conduta no âmbito civil, podendo ser condenada a indenizar o acusador do acidente pelos danos causados. No entanto, é importante ressaltar que a culpa concorrente não é presumida. É necessário que seja provado que a vítima contribuiu para o acidente de forma a reduzir a culpa do acusador. Isso aí, tá? Então aqui ele acertou de boa, mostrou pra gente aqui. De repente, você está aí diante de um caso que eu estou mostrando para vocês. Você pode ficar provocando a inteligência artificial. Pode ser que ela te apresente alguma solução que vá contribuir com o seu trabalho, né, no momento em que você vai efetivamente exercer a defesa, tá? Mas, gente, isso é uma demonstração, pode explorar muito mais do que isso, mas tem que estar preparado para você verificar quando a resposta não é muito boa, e aí você refaz a pergunta, que às vezes a resposta pode não ser muito boa porque a sua pergunta não foi muito boa, tá? Então, quando a gente está aqui, ó, digitando aqui, ó, aqui embaixo uma pergunta ou comando, ó, isso aqui é o prompt, eu vou colocar o máximo de informações. Quanto mais informações eu coloco aqui, melhor será a resposta da inteligência artificial. Não há como negar que é uma ferramenta que pode ser utilizada, que certamente está ganhando espaço, vai ganhar muito mais ainda. E à medida em que todos vão usando, vão fazendo suas perguntas, o próprio sistema, né, vai verificando, né, as suas deficiências, e as pessoas que realizam a alimentação do sistema, fazem a programação e tudo, têm como resolver isso. E é o que vai fazer. Agora, não dá para nós pensarmos que isso aqui vai te substituir, porque no caso, principalmente de direito penal, temos muitas coisas aí envolvidas, principalmente a questão da conduta, da vontade, do dolo, da culpa, enfim. Mas você tem uma ferramenta muito boa para você usar. Também tem o chat GPT, tem tantos outros aí. Eu tenho feito teste com todos eles. Depois eu vou apresentar outros com outros outras inteligências artificiais, mas fique sabendo que você tem sim um aliado que pode, dentro do caso concreto, né, eh, alegar alguma coisa. Vou até fazer um teste aqui, ó. Crio, crio uma tese defensiva para Caio. Vamos ver se ele vai criar. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que ele vai fazer aqui. E tem algumas perguntas que às vezes ele fala que não pode realizar, tá? Teoria da culpa mínima, né? Então, Caio pode alegar que agiu com culpa mínima e que o significado que não foi tão negligente, imprudente em perito. É, ainda coloco aqui para você, para fundamentar essa tese, o advogado de Caio poderia apresentar os seguintes argumentos. Caio estava dirigindo em velocidade de 60 km, que é a velocidade máxima da via. Caio estava atento à sinalização e parou no sinal vermelho antes de avançar. Caio não tinha consumido álcool ou drogas, né? Enfim, veja que ele te dá disso. Te dá informações. Além disso, o advogado poderia apresentar testemunhas, né, que confirmem essas afirmações. Por exemplo, testemunhas que viram o acidente poderiam confirmar que o carro estava dirigindo em velocidade moderada. É super legal. Ele te dá também aqui algumas dicas, né, de como você pode, tá? Usar, tá? Testemunhas afirmaram que o réu estava dirigindo em velocidade moderada. Então, veja que você pode, a todo momento, provocar a inteligência artificial e ela vai te responder. Agora, também você precisa lembrar que você precisa ter lógica naquilo que você está perguntando e para obter aquilo que você quer na resposta, né? Senão,
eh, você vai ter problemas. Então você tem que saber fazer pergunta, o que você quer de resposta, o que que você está buscando, tudo isso você precisa saber. Fica aqui essa demonstração para vocês, eh, da possibilidade, né, de você realizar aí trabalhos com a inteligência artificial dentro dos casos concretos. Só em provas, né, que você está fazendo na faculdade, trabalhos, coisas desse tipo. Mas no caso concreto, você pode muito bem utilizar a inteligência artificial para te auxiliar no seu trabalho, ok? Grande abraço aí para vocês.